Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Marluce Brasil. Hoje, dando continuidade à nossa série de estudos a respeito da depressão segundo a doutrina espírita. Não estamos invadindo espaço de psiquiatras, terapeutas, psicólogos, nada disso. Estamos mostrando como a doutrina espírita nos ensina, nos fala a respeito da depressão. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, assista o vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Comente, compartilhe. Pode ser que alguém que esteja deprimido ou que conheça alguém que tem essa doença da depressão possa ajudar, né? Talvez sejam pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente vai falar aqui. Então, falando a respeito da depressão, são vários vídeos que nós vamos falar a respeito disso. Segundo a doutrina espírita, sempre lembrando isso, tá, gente? É uma visão filosófica da doutrina orientada pelos nossos amigos espirituais, tá? Então, o que causa a depressão? Né? A gente tem que se perguntar. Fatores externos e orgânicos causam depressão. Que fatores são esses? São aqueles que internos, aquele que a gente vivenciou durante outras encarnações e que a gente foi acumulando, sem resolver. Quando a gente reencarna, aquilo tudo vem junto com a gente, né? A nossa experiência encarnatória a gente traz para a nossa encarnação atual. E os fatores externos, que nessa encarnação, que acabam fazendo com que a gente sofra mais, né? Então, mais uma coisa interessante, os fatores, eles podem ser fator agravante ou pode ser fator motivador para o espírito. Percebem? Vamos usar um. Por exemplo, a solidão. Tem pessoas que não sabem ficar sozinhas, que sozinhas se sentem abandonadas, se sentem infelizes. Já pessoas como eu adoram a solidão, precisam da solidão, se sentem bem sozinhos. Né? Eu me sinto bem sozinha. Eu sei que tem gente que acha um absurdo o que eu estou falando, mas eu me sinto bem sozinha. Por quê? Porque eu refaço as minhas forças, porque eu posso refletir, eu posso estar comigo mesma, eu posso meditar, eu posso analisar as situações. A solidão, para mim, é preciosíssima. Tem pessoas que não sabem viver em silêncio, por exemplo. Né? O silêncio deixa essas pessoas melancólicas, deixam as pessoas com medo. Já eu, pessoas como eu, amam o silêncio. Por quê? Porque com o silêncio a gente sente paz, a gente se equilibra, a gente percebe os sons naturais, pássaros. Eu estou aqui ouvindo, ó, sabe? O silêncio, ele tem voz. Aí, então, a gente ouve vento, a gente ouve pássaros, coisas da natureza. Existem até aqueles templos budistas em que as pessoas se isolam. É um sonho da minha vida passar uma semana num templo budista, sabe? Assim, ouvindo o silêncio. Nossa, que maravilha. Mas percebe que os fatores é de acordo com o espírito, do estado de espírito da pessoa, de acordo com o espírito que a pessoa é, das vivências que as pessoas teve, tá? Então, as pessoas tiveram vivências diferentes, então depende, cada um é um, ninguém deprime igual, percebem? Ninguém deprime igual. Joana de Ângeles, para quem não conhece, um espírito iluminado, maravilhosa, tem livros maravilhosos que o próprio nosso palestrante, nosso querido Divaldo Franco, orientado por ela. A Joana de Ângeles nos diz que existem pessoas
que são um grande número de pessoas, de indivíduos que acalentam ideias negativas, sabe? Eles cultuam o pessimismo, eles agasalham mal-estares, eles enfraquecem a sua, a sua alma. Por quê? Porque eles alimentam a sua própria insanidade. São pessoas que a gente chama de pessoas vampirescas. Não que elas suguem sangue, não. Elas sugam a nossa energia. São aquelas pessoas que quando a gente chegam perto da gente, quando elas vão embora ou quando a gente vai embora, a gente sai pesada. A gente sai se sentindo mal. Porque se você chegar para essa pessoa e dizer para essa pessoa, eu estou com dor de cabeça hoje, ela vai dizer, ah, mas eu tenho todo dia. A minha dor de cabeça não tem remédio que passe. Olha, eu tenho uma farmácia de remédio para dor de cabeça em casa. Se você falar para essa pessoa, olha, eu acho que eu dormi de mau jeito, estou com torcicolo, ela vai falar, torcicolo? Para mim é fichinha. Você não tem a dor de coluna que eu tenho, o meu ciático, então, e aí ela começa. Tudo dela é mais grave que de todo mundo, sabe? São essas pessoas. Essas pessoas, elas alimentam a sua insanidade, elas alimentam a sua doença. São pessoas negativas. E essas pessoas, todas, são pessoas deprimidas. Não tem aquela que não é, que tem essa característica, entenderam? Então, a gente precisa observar. É claro que existem as aflições. Claro que existem. Não estou dizendo que não existe. Existem. E muito. E em grande número. Nós, atualmente, estamos vivendo um momento de aflição com essa pandemia, né? O medo está aí. A incógnita, né, está batendo a nossa porta. Então, existem as aflições. Mas qual que é a diferença? Que depende de nós. Depende de nós a escolha que a gente vai fazer com as aflições que a gente enfrenta. O que eu vou fazer com essa aflição? Eu vou usá-la como alicerce, como experiência, como aprendizagem, ou eu vou usá-la como alimento fomentador do meu sofrimento? Então, eu é que escolho o que eu vou fazer com essa aflição. É você que escolhe o que você vai fazer com a sua aflição. Aí está o que a gente chama no Espiritismo de livre-arbítrio. A escolha é sua. E essa escolha depende do seu estado de espírito. Por isso que a gente tem que parar e pensar. Entenderam? Todos os males que influenciam o homem, elas procedem do espírito que o homem é. Vem de lá. Segundo o Espiritismo, existem causas para essas aflições, que estão no nosso espírito, oriundas lá das nossas encarnações anteriores, que as coisas que a gente não soube lidar com ela lá, a gente traz para cá. São as nossas memórias. Então, nós vamos ter, a partir de agora, vídeos que falem uma por uma dessas causas, tá? Eu vou aqui citar para vocês. Imaturidade psicológica, comportamento materialista, sentimento de perda, ressentimentos, sentimentos de culpa, obsessão, causas psicossociais, psicoafetivas, socioeconômicas, enfermidades orgânicas. Eu, por exemplo, estou me tratando de um câncer. O que eu vou fazer? Eu vou sofrer com o câncer ou eu vou aprender com ele? Vocês não têm ideia do quanto o câncer me ensinou, do quanto eu aprendi com ele. Vocês não têm ideia. Eu não vou sofrer com o câncer. Eu vou usá-lo para a minha aprendizagem.
E aquilo que eu aprender, eu vou passar adiante. Eu escolhi isso. E estou feliz com a minha escolha. Então, cada um de nós vivencia as aflições de formas diferentes. Cada um de nós aproveita e usa as nossas aflições ou como experiência ou como alimentação do sofrimento. É assim que o Espiritismo vê a depressão, porque está no nosso espírito. E aí entra as casas de orações, entra a fé, entra o psicólogo, no caso, entra o psicoterapeuta, no caso, quando a pessoa não está mais suportando, já passou, o cérebro já se comprometeu, parou de produzir aquelas famosas inas, né? que nos deixam para cima, que nos deixam alegres, e está deprimindo, está caindo, está tal, então aí você precisa já, porque seu corpo já somatizou o sofrimento do espírito, então você precisa de medicação, aí você precisa de um médico que vai te orientar a respeito da sua medicação, da química que vai te ajudar a fisicamente sair da depressão. A partir do próximo vídeo, nós vamos falar a respeito disso, tá? Vamos falar sobre a imaturidade psicológica. O que é imaturidade psicológica aos olhos do Espiritismo? Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. E não se esqueça, curta, dê o seu like ou até o seu dislike, comente. Seja bem-vindo aqui no canal. Nós vamos nos falar sempre a respeito disso e de muitas outras coisas, tá bom? Gratidão e vamos pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que proteja o nosso pessoal de atendimento à saúde, que proteja os nossos doentes, que proteja a nossa amada Mãe Terra e nos livre desta pandemia. Um grande abraço para todos, gratidão.